Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você um tema de enorme repercussão. Ou você já passou por isso, ou certamente conhece alguém que já enfrentou dificuldades em relação a esse aspecto, que é o erro médico. Hoje nós vamos aqui tentar trabalhar esse tema na maior amplitude possível, entender o que vem a ser o erro médico, quando que ele pode ser caracterizado, como é que o médico deve atuar, quando ele precisa eventualmente esclarecer aquele paciente que vai se submeter a determinado procedimento, se existem esses riscos ou não existem os riscos, isso tudo é o que nós vamos hoje trabalhar nesse tema. E para esclarecer todos esses pontos para nós, hoje nós recebemos aqui a doutora Merces da Silva Nunes, ela que é advogada, é sócia titular do escritório Silva Nunes em São Paulo, é professora universitária, é doutora pela PUC de São Paulo, portanto é alguém extremamente capacitada para poder passar para nós os principais aspectos relacionados a esse tema. Doutora Merces, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui e tenho certeza que os seus esclarecimentos vão contribuir demais para que as pessoas possam entender um tema tão complexo como esse, né? É verdade, Leonardo. Primeiro eu quero agradecer o convite, acho assim uma oportunidade muito bacana da gente tentar passar um pouco de informação para a população em geral, para saber o que é que elas, na verdade, precisam saber quando elas estão na frente de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Sem dúvida. Não, isso nós vamos explorar bastante, porque também aqui eu já começo fazendo uma indagação no seguinte sentido. Muitas vezes as pessoas acabam tendo a tendência de atribuir ao profissional falhas procedimentais. Mas muitas vezes, determinada ocorrência não necessariamente caracteriza um erro médico. Como é que a gente faz para entender se houve erro ou se não houve erro? Quais são os limites de avaliação? O conceito como um todo, quando é que eu tenho o erro médico? Primeiro, quando eu tenho um dano no paciente que eu posso caracterizar que ele é consequência de uma negligência, de uma imprudência ou da imperícia do médico no exercício das suas atividades profissionais. Então, sem caracterizar o dano e a culpa, eu não consigo dizer que houve erro médico, de forma alguma. É por isso, inclusive, que muitas vezes, em determinados procedimentos, é muito comum isso, quem está nos assistindo certamente já passou por isso. Quando você vai se submeter a determinado tipo de tratamento, o médico ou o hospital, muitas vezes, faz com que você assine um termo de responsabilidade, onde você declara ciência, e que muitas vezes não tem, da ciência no todo, a respeito dos riscos do procedimento. Qual é a finalidade desse documento? É exatamente para tentar impor um limite entre os riscos naturais do procedimento e o erro. Essa questão do consentimento e da informação é um dos pontos mais fundamentais que existe. Primeiro, quando o profissional, vamos tratar do médico, quando vai fazer um procedimento num paciente, ele precisa informar o paciente de forma até detalhada, muitas vezes, porque o paciente é leigo em termos médicos, ele não vai ter ideia do que o médico está dizendo. Então, o médico precisa dizer para ele, olha, você vai se submeter a essa cirurgia, os riscos possíveis, conhecidos, são esses. Então, a tendência é que o médico trabalhe no sentido de conseguir o melhor benefício para ele com o menor risco possível. E há uma linha muito tênue entre caracterizar o erro médico, ou seja, aquela imprudência ou a negligência do médico, e um acidente. O acidente está dentro da previsibilidade, isso pode acontecer. Mas no momento em que ele ocorre provocado por uma atitude ou por uma omissão do médico, aí nós temos o erro médico. Só para a gente estabelecer bem essa questão conceitual da imprudência, da negligência e da própria imperícia, só para ficar muito claro, a questão muitas vezes se aproximam, mas não são naturalmente idênticas. Então, quando eu penso numa imprudência, é um agir descuidado do médico, muitas vezes durante o procedimento, né? A negligência já seria uma omissão, é isso? Sim, então, a negligência é aquela
falta de ação do médico, é uma inação do médico. Então, você pensa, por exemplo, o médico, chegou um paciente num atendimento, morrendo de dores e tal. Então, muitas possibilidades acontecem. Aí o médico até olha e vê que é um quadro de apendicite, por exemplo, mas ele não encaminha o paciente direto para o centro cirúrgico, para um colega. Ele resolve, por exemplo, tratar esse paciente. Tratamento paliativo. Um tratamento paliativo. Ou, um outro exemplo que acontece também, o médico simplesmente, isso é um caso bem nítido, o médico está lá no plantão, terminou o plantão dele, e o colega que vem substituir é uma pessoa bastante pontual. Então ele diz, já está na hora, ele já vai chegar, e ele sai. E conta com essa questão. Então, eu disse assim, olha, deixa essa circunstância, e neste momento acontece de entrar um paciente, de acontecer alguma coisa assim, não tem ninguém. Esse é um exemplo claro de negligência. De negligência. Porque é uma omissão, é uma inação. Uma inação. E a imprudência? A imprudência é um agir desmedido, né? Então, existe também essa possibilidade do médico correr o risco. Então, ele tem uma técnica cirúrgica tradicional que ele tem que observar, mas ele, ao longo do tempo de medicina dele, resolveu que ele pode fazer um desvio ou aplicar uma outra técnica, e o paciente ou tem uma pior, ou vem a óbito. Isso acontece também. Então, isso caracterizaria a imprudência do médico, o descuido no sentido de correr o risco. Sabe, se eu tenho um carro em movimento, eu posso andar a 50 por hora, eu tenho uma chance de bater, eu posso andar a 100 por hora, eu posso andar a 200 por hora. Quando eu assumo este risco, eu posso trabalhar nessa linha da imprudência. Alguns dizem até do dolo eventual, né? Mas em alguns casos pode até acontecer. Mas esta imprudência é caracterizada por essa atitude do médico que não prevê essas possibilidades ou assume o risco disso acontecer. Um exemplo claro disso seria aquela hipótese, muitas vezes, procedimentos que o médico acaba fazendo no consultório, ao invés de fazer num hospital, algo do gênero, e aí acaba tendo um agravamento daquela situação, e ele não tem ali os aparatos necessários. Muito comum em cirurgia plástica isso, inclusive, sim, né? Sim. Esse seria um exemplo de imprudência? Sim, com certeza é um exemplo de imprudência. Então, você tem, o dano pode ser ou por pessoal do próprio médico ou estrutural. Ou seja, ele corre o risco de fazer um determinado procedimento sem uma infraestrutura compatível atrás. Às vezes o paciente, num procedimento simples, tem uma parada cardíaca. E aí a gente normalmente escuta em situações assim, poxa, mas eu já fiz 1000 procedimentos desses, nunca tive esse problema. Exatamente. E agora surgiu. Então, acaba um risco, talvez não consciente, no sentido daquela indiferença ao resultado, mas é um risco que assumiu. Na verdade, o médico, quando age com negligência ou com imprudência, ele não quer o resultado, claro. Ele não está objetivando esse resultado, não é isso, mas isso está na compreensão dele. A mesma coisa de um clínico decidir fazer um procedimento, uma cirurgia plástica num paciente. Ele não está habilitado com o conhecimento profundo que um cirurgião plástico precisa ter, e passa por isso, por especialização, por tal. Então, agir não estando preparado para o fato, seja do aspecto profissional, com habilidade e tudo, seja do aspecto estrutural. Os procedimentos realizados em clínica são procedimentos, quando a clínica não tem uma estrutura atrás para suportar um procedimento de emergência, são procedimentos praticados de forma imprudente. E nós estamos recebendo aqui a doutora Merces da Silva Nunes falando sobre o erro médico. E se você quiser participar, além das nossas redes sociais, você também pode participar através do WhatsApp 981-420-208. Manda sua pergunta para cá que a doutora Merces vai respondendo. E eu já aproveito para fazer mais uma aqui então, que é o seguinte: quando que o médico de fato ele tem que reparar um dano causado? Quando ficar comprovada a culpa. Eu preciso fazer a ligação entre o fato, o ato ou a omissão do médico e o dano causado. Esse nexo é que caracteriza a culpa do médico. Se eu tenho uma ocorrência ali, que o paciente veio a óbito, ou ele teve uma fatalidade, vamos chamar assim, em que a culpa do profissional não fica caracterizada, isso vai ser entendido como acidente e não como erro médico. Para ser um erro médico, eu preciso que o médico tenha agido
ou com negligência ou com imprudência. Um aspecto bem característico, por exemplo, você está num centro cirúrgico, anestesista, obrigatoriamente tem que permanecer com você no centro cirúrgico o tempo inteiro, porque a qualquer momento pode haver uma intercorrência. E o anestesista, por exemplo, percebe que tudo está caminhando perfeitamente, ele sai da sala e vai tomar um café. E exatamente naquele momento acontece. Então, uma situação como essa, não é difícil de caracterizar o erro médico, porque isso vai ser descrito no prontuário do paciente, cujas informações pertencem ao paciente, as informações do prontuário pertencem ao paciente, e o dever de guarda é do médico e do hospital ou da clínica, onde ele estiver. Mas isso tudo caracteriza. Eu preciso que haja este nexo de causalidade, que o dano seja decorrente da ação ou da omissão do médico. Perfeito. E aí, em relação a intercorrências que podem acontecer, muitas vezes na área médica surge aquela questão. O médico, ele não é um funcionário, um colaborador do hospital. Ele está ali naquele momento utilizando a estrutura do hospital para poder desenvolver aquele procedimento. Se ocorre uma intercorrência ali que se demonstre a culpa em qualquer uma das formas, seja imprudência ou seja negligência, o hospital, nesse caso, também tem responsabilidades, ou pelo fato de que o médico não é um funcionário do hospital, o hospital poderia eventualmente se eximir de qualquer responsabilidade? Se é um hospital particular, o hospital só vai responder se a intercorrência aconteceu em consequência de alguma questão hospitalar. Falta de instrumentação, falta de esterilização dos instrumentos, falta de infraestrutura, falta de equipamento, falta de oxigênio. Então, havia uma falta estrutural de aparelhagem e aí sim o hospital responde. Agora, o fato do médico, de ter ocorrido um erro médico dentro de um hospital, a responsabilidade, neste caso, é exclusivamente do médico, do profissional. E quais são os danos que podem ser reparados, de uma forma geral, quando ocorre um erro médico? Que tipo de dano? Porque aí me parece, doutora Mercedes, que a gente tem uma pequena também ampliação dessas hipóteses, principalmente quando a gente pensa em cirurgias plásticas, danos estéticos e daí por diante. Então eu queria entender um pouquinho quais são os danos que podem ser alcançados por uma responsabilidade do médico. Nós temos 3 tipos de dano. O dano físico, que pode ser uma consequência que deixa uma pessoa com redução de movimentos e tudo. Temos um dano estético, que é proveniente da forma como a pessoa vai se apresentar, uma marca, uma cicatriz, um defeito na face que vai marcar a pessoa. Nós temos um dano patrimonial, que são todas as despesas que o paciente tem que fazer para tentar recuperar a situação. Então, fisioterapia, vários procedimentos, até de injeção de colágeno, de coisas do gênero. E temos o dano moral, que é o sofrimento que a vítima teve, provavelmente por negligência médica. Então, um caso bastante comum, até comum no sentido assim, não que isso aconteça com frequência, não é isso, mas é comum na literatura encontrar essa hipótese. A mulher fez todo o pré-natal com indicação de que ela precisaria fazer uma cesárea. Uma mulher com estrutura física pequena e tudo, ela certamente precisaria fazer uma cesárea, ser submetida a uma cesárea. Ela entra em trabalho de parto e o médico não faz a cesárea. Ele a coloca lá e diz que não há dilatação suficiente. E as horas vão passando, até que o médico percebe que não vai ter jeito mesmo e aí faz a cesárea na mulher e a criança nasce morta. Né? Isso acontece. Ou não nasce morta, mas ela teve asfixia, ela teve várias coisas. Tem um caso muito conhecido, que a mulher, numa segunda gravidez, na primeira foi cesárea, então ela tinha uma cicatriz no útero. E o médico, na segunda gravidez, um outro médico, decidiu que ele não ia fazer cesárea. Então, ele foi induzindo o parto. Ele causou uma ruptura do útero da mulher. O cordão umbilical torceu no pescoço da criança e a criança teve sequelas neurológicas severas ali. E veio a falecer depois, quando estava com 5 anos de idade. Então, isso é absolutamente um erro assim, muito crasso, muito evidente de negligência médica que teve esse resultado tão triste.
né? E quando a gente fala de erro médico, realmente os dramas eles ficam muito próximos, porque você está falando de um procedimento cirúrgico que muitas vezes, se der errado, certamente alguma sequela grave vai gerar. Aqui nós estamos recebendo, inclusive, a participação das pessoas que estão nos acompanhando aqui, e o Antônio Lopes, e ele relata aqui um drama que ele viveu no seguinte sentido: diz que ele tinha uma filha pequena, essa filha pequena engasgou, né, porque é muito comum criança engasgar, e ele então correu a um médico particular. O médico particular, segundo ele relata aqui, impôs a atuação dele mediante a remuneração imediata, ou ele até usa o termo aqui, o dinheiro na mão, né? Ou tenho dinheiro na mão ou eu não vou exercer o procedimento. E culminou, segundo ele também nos conta aqui, com o falecimento da filha por conta desse cenário. Como é que fica isso? Bom, primeiro que isso é caso de extraordinário de boletim de ocorrência, de um caso... crime, né? Um caso policial. Primeiro, a omissão de socorro, né, do médico, que é bastante caracterizada. Segundo, que a medicina jamais foi uma profissão mercantilizada. Então, o médico, quando estuda e se forma, a principal... o objetivo dele é salvar pessoas, é curar, diminuir a dor. Então, num procedimento como esse, eu não tenho a menor dúvida da responsabilidade do médico, nenhuma. Trabalharia numa situação dessa com tranquilidade, porque fica bastante evidenciado o erro médico nesse sentido da omissão em ajudar, em atender e salvar a criança. Sem dúvida. O Sérgio Marrone também, que nos acompanha, ele relata um outro problema que é muito comum, sabemos disso, até por conta da deficiência da saúde pública no país. E ele fala, muitas vezes as pessoas chegam no hospital, o hospital tem aquele atendimento que está ali extremamente lotado, e muitas vezes a pessoa acaba piorando ali durante a espera, muitas vezes são horas de espera, e ele quer saber, numa hipótese como essa, há responsabilização de alguém ou não? Nós temos que considerar, assim, a piora do paciente ali naquela fila, por si só, poderia acontecer num outro lugar. O que nós precisamos saber é se ele atendido antes dessa piora, se isso teria sido evitado. É muito comum as filas nos hospitais públicos, né, sejam eles estaduais ou municipais, e o hospital tem uma responsabilidade objetiva nesse aspecto. Aí você não trataria do erro médico porque não houve o atendimento, mas na falta da infraestrutura do hospital para receber o paciente e atendê-lo adequadamente no tempo exato. Então, acho que a responsabilidade é mais do hospital em si. Se o hospital for estadual, responde o governo do estado junto, né? O estado de São Paulo. Se o hospital for municipal, a prefeitura, o município entram também numa demanda como essa. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva do hospital, o que isso significa? Que eu não preciso demonstrar que o hospital teve culpa. Né? O simples a culpa fato, é presumida, a culpa é presumida. O simples fato do hospital não dispor das condições adequadas para atender os pacientes que o procuram, já é por si só um fator de responsabilidade. Então, a legislação permite, né, e propicia que, determina que esta culpa seja presumida. O hospital é que teria que fazer a prova inversa de que ele não foi culpa dele, que não decorreu, que esse erro não decorreu, que o paciente teria aquela piora ainda que estivesse em casa, que ele não contribuiu para aquela circunstância acontecer. Perfeito. E aí que, claro, até o Marrone faz aqui algumas observações que muitas vezes isso acaba acontecendo e quando vai se verificar, o médico ou está descansando, ou o médico está num horário de refeição e não quer ser interrompido, alguma coisa do tipo. Então, claro, pelo que nós estamos entendendo aqui, tem que analisar cada caso para se aferir a responsabilidade de cada um. Se essa hipótese que você está levantando for um plantão médico, o hospital responde também. Independentemente se é horário de descanso do médico ou de alimentação. Se ele tem um sistema de plantão e ele tem que ter para um pronto atendimento, uma situação de emergência, naquele caso específico, aconteceu uma emergência, ele tem que sair de onde ele está, ainda que seja, ou tem que ter um colega no lugar dele para atender. E uma vez, vamos imaginar aqui, caracterizado o erro médico. As responsabilidades do médico
são em diversas frentes. Nós comentamos aqui hipóteses que ele pode até ser responsabilizado criminalmente, Sim. outras ele pode ser responsabilizado no âmbito civil, de uma indenização ou algo do tipo, mas em relação ao Conselho de Medicina, também existem providências a serem tomadas. O médico, quando fica caracterizado o erro, ele pode sofrer as consequências em quais frentes? Na verdade, nós precisamos impulsionar esse processo, né? Nós precisamos formalizar uma denúncia em face do médico no Conselho Regional de Medicina. O Conselho CRM, como é conhecido, vai abrir um procedimento ético-disciplinar para apurar essa responsabilidade do médico no âmbito da sua atividade profissional. Aí é o próprio Conselho que tem essa competência, inclusive, de punir o médico. Então, são 3 possibilidades que nós temos. Essa aqui, criminal, que provavelmente vai gerar um boletim de ocorrência, a denúncia no próprio Conselho Regional de Medicina em relação ao profissional e a ação de reparação de danos, que pode ser danos patrimoniais, danos morais, esse sofrimento que o paciente, a família do paciente tem, também é indenizável. Agora, por outro lado, nós sabemos bem que na área do direito você tem que provar o dano causado. E na área médica, muitas vezes, quando nós falamos com pacientes que são leigos, eles precisam se munir de alguma forma de prova para evidenciar essa relação entre a ação ou a omissão e o resultado. Quais são os documentos, o que as pessoas têm que buscar para conseguir provar essa relação entre a conduta do médico, ou, repito, a sua omissão, e o resultado prejudicial que causou no paciente? O principal documento que o paciente, ou a família do paciente, se aconteceu o óbito, tal, o principal documento é o prontuário médico. Esse prontuário tanto vai estar no hospital, se a questão foi tratada dentro de um hospital público ou particular, não faz diferença, ou numa clínica. As clínicas também mantêm um prontuário do paciente. Então, tudo que acontece com o paciente, toda a medicação que foi ministrada, as refeições que ele fez, se ele é alérgico a algum medicamento ou algum alimento, tudo isso está registrado no prontuário médico. Então, e junto com o prontuário médico, que vai descrever as condutas médicas, vai descrever tudo o que aconteceu com ele no período que ele passou internado, existem outros exames que são exames complementares. Então, pode existir radiografia, pode existir a parte de análises clínicas, que são os exames de sangue, os exames para ver que grau de infecção o paciente tem. Então, tudo isso compõe essa documentação que vai auxiliar o paciente ou a família dele a mover esses procedimentos em relação ao médico. E aqui eu já pego, então, uma referência, uma pergunta também de alguém que está nos acompanhando, a Márcia Campos. Ela diz: doutor, uma pessoa comum tem como obter essa documentação para provar? Ou o hospital se recusa a entregar, só mediante ordem judicial? Como é que funciona? Então, uma coisa que muito pouca gente sabe, que eu acho bem relevante. As informações que estão no prontuário médico pertencem ao paciente, são dele. As informações são dele. O médico e o hospital ou a clínica têm apenas o dever legal de guarda daquele documento. Então, você pode se dirigir à clínica ou ao hospital e solicitar isto. Você pode solicitar verbalmente, o hospital vai ignorar você, aí você vai fazer uma solicitação por escrito dizendo que você quer cópia integral do seu prontuário. O hospital não está obrigado a entregar o original do prontuário, não. Mas ele é obrigado a te dar ou em CD ou em pendrive, alguma coisa do tipo, a íntegra do seu prontuário. Então, com base naquilo, você pode, se você intui, se você sabe, ou se você percebeu que aconteceu um erro médico, aí você pode, inclusive, levar para um outro médico para ele analisar se, naquelas circunstâncias, o procedimento foi adequado, se foi correto. A Salete Andrade também, ela traz aqui uma outra indagação referente à cirurgia plástica. Ela fala que cirurgia plástica, muitas vezes, ocorrendo um erro, gera danos irreparáveis. E ela faz uma observação aqui que eu também gostaria de obter o seu esclarecimento. Ela diz o seguinte: não há uma conivência entre os médicos, no sentido de tentar, de alguma forma, camuflar a ocorrência dessas falhas? Como é que ela deve proceder, eventualmente, numa situação dessa?
todo mundo sabe que existe um corporativismo extraordinário entre os médicos. Nem sempre é tão fácil provar, principalmente numa ação de reparação de danos, que você vai precisar passar por perícia, se submeter à perícia. Há essa tentativa, ou essa possibilidade de haver uma amenização do procedimento ou do erro médico. Então, numa ação, você vai ter o seu assistente técnico, que será um médico também, e os quesitos que serão formulados, e mais o trabalho do perito, será sempre acompanhado por esse seu assistente técnico. Agora, alguns erros médicos são inescondíveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer um procedimento estético de colocar, não digo botox, mas de fazer um melhoramento das rugas e tal. E pode acontecer de, na hora de aplicar o líquido, pegar uma veinha, pegar alguma coisa assim, que a pessoa tenha um derrame. E isso é visível, não tem como dizer que não aconteceu. Então, isso é aquela linha que eu estava dizendo, né? A divisão entre o acidente e o erro médico. Então, é possível dizer que isso aconteceu. Em relação à obrigação do médico, eu contrato um médico ou vou até um hospital e o médico está lá, enfim, ele me recebe de alguma maneira. Ele tem a obrigação de meio, ou seja, de desenvolver aquilo que é o melhor possível para aquele meu problema ou curar aquele meu problema, ou ele tem a obrigação com o resultado, ou seja, ele tem que resolver aquele problema. Não. E parece que são situações que depende até da área de atuação, porque senão nós chegaríamos até um extremo de imaginar que alguém que chega lá com um problema seríssimo de saúde, ou alguém que teve um infarto, muitas vezes não está em elevadíssimo grau, o médico teria o resultado, a obrigação de fazer com que aquela pessoa não tivesse um desdobramento indesejado. Mas como é que funciona isso? Existem áreas da medicina em que o médico se compromete em oferecer o resultado? Sim, existem. E, em geral, a obrigação do médico é uma obrigação de meio. O médico tem que dar todos os esforços para tentar salvar o paciente, para tentar melhorar a situação no paciente, ou até para dar cuidados paliativos se o paciente for um paciente terminal, por exemplo. Mas uma área da medicina em que o médico se obriga a entregar o resultado prometido e contratado, né, é a área da cirurgia plástica. Aí não tem esse negócio, eu vou tentar fazer, não. Não. Aí ele tem que fazer do jeito que ele prometeu. Ele tem que entregar para o que ele foi contratado. Então, o fato de você se submeter a uma cirurgia plástica, esperando o resultado X, e você tem o resultado Y, isto daqui a jurisprudência já assentou, já está toda pacificada nesse sentido de que a obrigação do médico é uma obrigação de resultado. Ele vai ter que reparar o dano daquele paciente porque ele não entregou o resultado contratado. Isso na cirurgia plástica, especificamente. Sim. Agora, normalmente nas outras atividades do médico, aí já passa a ser um outro cenário. A obrigação é de meio. Existe uma outra coisa também bastante interessante. O médico tem o dever profissional de fazer o paciente viver. Ele trabalha para isso, ele busca esse resultado. Nem sempre consegue, mas ele busca. E existe um outro lado também, que é o lado do paciente que decide não viver. Então, hoje nós não temos mais aquela obrigatoriedade do médico prolongar indefinidamente a vida do paciente. Nós ainda não estamos tão avançados de decidir a forma como queremos morrer e tal, mas hoje a autonomia do paciente é uma autonomia que deve ser preservada pelo médico. Então, mantém o paciente apenas com cuidados paliativos, minimizando as dores e tudo, mas deixa o paciente seguir o caminho dele. Isso é uma outra possibilidade também. Essa relação entre o médico e o paciente, ela é classificada como uma relação de consumo especificamente? Ou seja, ela é regulada também, entre outras diretrizes, mas pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim. Isso foi uma briga imensa da classe como um todo, que não aceitava, porque diz que o trabalho do médico é um trabalho intelectual e tudo, mas os tribunais acabaram entendendo que o médico é um fornecedor de serviços da saúde, vamos dizer nessa linha.
Então, a atividade do médico é uma atividade enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Então, se há um erro médico, qualquer que seja a relação, é uma relação que está submetida às questões do Código de Defesa do Consumidor. O que acaba ajudando muito também é aquela hipossuficiência da relação entre o médico e o paciente, que falamos há pouco, inclusive, de como fazer a prova. Por estar dentro do Código de Defesa do Consumidor essa relação, até uma inversão da prova, né? Sim. O médico é que eventualmente vai ter que demonstrar que não houve nem a imprudência, nem a negligência, não é isso? Sim, o juiz, diante do estado de hipossuficiência do autor, que para nós é o paciente ou a família, o juiz pode determinar, e na grande maioria das vezes determina, a inversão do ônus de prova. O médico tem que provar que ele não agiu com culpa. Então, essa é uma das possibilidades bem relevantes que o Código de Defesa do Consumidor traz, porque ele permite que o consumidor, que tem uma diferença muito grande em relação ao médico ou em relação ao hospital, ele permite que, muitas vezes, o autor tenha justiça gratuita, ele não tem que pagar aquilo, se ele não tem condições de pagar, ele vai ter justiça do mesmo jeito. Mas ele, quando determina a inversão do ônus da prova, isso é um trabalho bem facilitado de processo para o consumidor. Isso é muito bom. Doutora Merces, infelizmente, nosso tempo vai ficando por aqui. Algumas perguntas eu não consegui trazer para a nossa discussão, razão pela qual já fica feito aqui um novo convite para uma próxima oportunidade, porque esse tema realmente é muito importante. Obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Leonardo, e estou à disposição. E esse é o nosso programa Direito e Justiça, que fica por aqui essa semana, trazendo a você mais um tema muito relevante, como você pôde observar, e no próximo programa estaremos juntos. Até lá!